Na sessão da última terça-feira, 10 de novembro, foram deliberados todos os 7 itens do grande expediente. A tribuna livre foi ocupada por Ayrton Trevisan, que falou sobre a Santa Casa da cidade. Hoje estou presidindo a Santa Casa de Guarulhos e, por força de problemas que ela teve ao longo do tempo, acabou por perder a utilidade pública que era reconhecida pelo município. Santa Casa foi fundada em 8 de agosto de 1943 e foi o primeiro hospital de caridade. Pessoas da cidade se uniram para construir um sonho do hospital que atendesse a população carente. Até 93, a Santa Casa era uma referência nesse atendimento à população carente. Por força de problemas relacionados à tabela do SUS, que a ideia do SUS é ótima, mas a tabela é baixa, e repasses atrasados, além de problemas administrativos, ela acabou por fechar o hospital. Mas isso não nos deixou sem fazer nada. A Santa Casa continuou, depois de alugar aquele prédio para a prefeitura instalar o Hospital da Criança, ela continuou um trabalho de atendimento a idosos carentes. Temos hoje lá mais de 400 atendimentos gratuitos, exames de menor complexidade, remédios de uso contínuo que conseguimos mediante doação, e esse trabalho vem sendo realizado e a Santa Casa está praticamente saneada. Em bem pouco tempo nós deveremos ter esse patrimônio municipal saneado e em condições de estudar alguma forma de voltar a abrir aquele hospital. Hoje temos aqui na tribuna, na plateia, várias das senhoras que são atendidas lá no Clube da Terceira Idade e nas consultas médicas que nós temos. Então eu pediria aos nobres vereadores que apoiassem esse projeto de interesse da nossa Irmandade e que pudessem reconhecer a nossa utilidade pública, já que esse documento é fundamental para que a gente possa continuar fazendo os atendimentos que fazemos e, enfim, poder participar, firmar convênios, etc. Na pauta da ordem do dia, projeto para reconhecimento de utilidade pública da Santa Casa foi aprovado em primeira votação. Outros 12 itens foram votados pelos vereadores. Professor Samuel Vasconcelos, do PT, usou a tribuna para falar sobre as novas eleições do Conselho Tutelar. No próximo dia 29 agora de novembro, nós teremos de novo a eleição do Conselho Tutelar. Como já foi pontuado aqui pelo doutor Laércio Sandes, e na época eu discordei, e hoje reconheço que de fato o processo eleitoral deixou a desejar, e por conta disso a comissão eleitoral acatou uma decisão judicial que cancelou a eleição passada, e no próximo dia 29/11, das 8 da manhã às 5 da tarde, haverá eleição do Conselho Tutelar. E como estou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, quero neste momento pedir a todos os guarulhenses que participem da eleição do Conselho Tutelar. É deveras importante a nossa participação, considerando que os conselheiros tutelares, eles são os guardiões do Estatuto da Criança, Adolescente e do Adolescente, e por vezes nós nos afastamos de fazer esta escolha que é tão importante. Pontuar também que não é possível que nós queiramos, e aí enquanto parlamentar, eu fico muito à vontade para falar isso, enquanto parlamentar fico à vontade, para que nós não venhamos partidarizar a disputa do Conselho Tutelar. É importante para as crianças e adolescentes, importante para as famílias, importante para a sociedade, que os nossos conselheiros escolhidos sejam autônomos, pessoas independentes e que tenham experiência num trato com crianças e adolescentes. Então fica aqui o meu apelo para que nós possamos nos empenhar para que tenhamos uma boa eleição e possamos escolher novos conselheiros comprometidos com a causa da criança e adolescente no município de Guarulhos. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o projeto que altera dispositivos de criação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.
O autor do projeto, o Dr. Laércio Sandes, do PMN, falou sobre o assunto e também sobre as eleições do Conselho Tutelar. Esse projeto que este vereador apresentou nada mais é do que fazer uma pequena alteração na questão do FUNCAD. Espero esse vereador que venha ter uma sanção do senhor prefeito, porque qual é a finalidade desse projeto? Todos nós podemos destinar parte do nosso imposto de renda para o FUNCAD. Confesso que esta pessoa física aqui não se sente confortável em doar algo para o FUNCAD se eu não souber qual é a instituição que vai ser agraciada. Então o projeto deste vereador é para alterar a regra do FUNCAD no que diz respeito à distribuição dos recursos, de modo que o valor que eu destinar para o FUNCAD, eu posso dizer até 90% para onde, qual instituição que possa ser beneficiada. O CMDCA poderá direcionar os 10% restantes. Então, a proposta desse vereador é fazer alteração nesse sentido para que nós venhamos conseguir mais recurso através do FUNCAD, para que tenha mais estímulo. Porque hoje a gente não vê tanto estímulo para que as pessoas contribuam com o seu imposto de renda. Acho que muitas pessoas sequer sabem do que se trata o FUNCAD. Então, o propósito desse vereador foi nesse sentido. E aproveitando, senhor presidente, já que estamos falando de um assunto que envolve CMDCA, eu gostaria de destacar, vereador Samuel Vasconcelos, o senhor fez referência ao meu nome com relação à eleição do Conselho Tutelar. Eu só gostaria de deixar bem destacado e alertado nessa casa que está chegando denúncias para mim, eu não vou querer dizer quem são os funcionários, que está tendo uma pressão em cima dos servidores do município para que sejam obrigados a votar no Conselho Tutelar. Vejam só, estão sendo obrigados a ir votar no Conselho Tutelar, tem que levar 2 pessoas e tem que trazer o comprovante de votação. Isso é absurdo, isso é sério, nós não podemos admitir isso. As pessoas que estão declinando, estão apontando essa situação, não querem expor o seu nome por questão de represália. Então isso é muito sério, nós não podemos admitir. Eu farei questão de acompanhar de perto toda a votação do dia 29 e espero que nós não venhamos ter problema como já aconteceu na última eleição. O vereador do PT, Marcelo Seminaldo, apresentou na casa projeto que proíbe a cavalhada e defendeu a ideia. O também petista professor Rômulo Ornelas se posicionou contra. Os dois não se entenderam durante as falas. E essa questão da cavalhada é um tema daqueles que eu sei que provoca o debate, né? Mas é para isso que a gente está aqui, para cada um expor o seu ponto de vista, né? E manifestar aqui de que lado está, né? Eu, no meu caso, eu sou um defensor dos animais, milito na causa da defesa do direito dos animais também. E as cavalhadas que ocorrem na cidade de Guarulhos, e aí vão ficar em especial a cavalhada que ocorre no Bom Sucesso. Eu entendo o vereador Pezão, que é lá da região de Bom Sucesso, mas eu não posso tergiversar em razão de circunstâncias, né? A questão, se maltrato o animal e é no meu bairro, eu sou contrário do mesmo jeito. E a questão das cavalhadas, quem acompanha, doutor Vitor da Farmácia, no último ano eu pude acompanhar, você vê lá muitas pessoas embriagadas em cima dos cavalos, fazendo disparadas, muitas chicotadas, espora, estrela. Eles andam dezenas de quilômetros, 30, 40 quilômetros para poder chegar até lá no final da cavalhada. Usam o filete errado na ferradura do cavalo. Os animais chegam com o casco todo sangrando lá no Bom Sucesso. Eu não consigo entender como uma festa que tem um viés religioso, né, pode querer defender maus tratos com os animais. Então, por isso eu fiz essa propositura, para que a gente volte, inclusive, ao que era antes, porque já havia uma lei do vereador Zé Luiz que proibia as cavalhadas na cidade de Guarulhos, e aí essa palavra cavalhada foi retirada do texto quando foi promulgada a lei. Então, acho que a gente tem que votar, sim, favoravelmente para acabar com as cavalhadas em defesa dos animais. Eu acredito que a sociedade evoluiu. Na cidade de Guarulhos, por exemplo, é proibido o rodeio, né? Várias cidades é permitido o rodeio. Na nossa cidade é proibido, e foi bem feito quando foi aprovada essa lei aqui. Acabou com o rodeio na nossa cidade, Guarulhos perdeu com isso? Não.
Guarulhos não tem vocação nenhuma para rodeio, vocação nenhuma. Quem defende o direito dos animais não pode ser a favor do rodeio, por mais que, olha, ache engraçado, é um método de lazer. Pô, tem tantas formas de você se divertir que não seja impingindo dor a um animal, né? Então, no caso aqui, aos cavalos. Vou encaminhar contrário esse projeto pela seguinte questão. Eu acho que um projeto desse é projeto de ambientalista extremista criado com iogurte. Eles não são ambientalistas, né? Ambientalista de origem. Quem é ambientalista de origem, você pega uma obra, eu até sugiro uma obra do Darcy Ribeiro, um livro chamado Povo Brasileiro, que ele explica a história da formação do povo, como é que se deu a formação do povo do Brasil. E lá tem uma parte que ele cita a formação do caipira. O caipira, quem é o caipira? Como é que ele se deu a formação? E o caipira, não existe o caipira sem o cavalo, sem a montaria. Faz parte da cultura de um povo. Faz parte, é o Claudinho sem bochecha, exatamente. O caipira, ele faz parte da sua cultura, da sua religiosidade, as procissões, a sua cultura, o andar a cavalo. Mas os ambientalistas, esses criados com leitinho, criados com iogurte, eles acham, né, isso para mim não são ambientalistas, né? Eles acham que montar a cavalo é machucar o coitadinho do cavalo. Pelo amor de Deus, se meu pai veio um negócio desse, que ele é caipira, eu também sou caipira, meu pai... Vereador, um minutinho. Assessoria, eu peço aos senhores vereadores, por gentileza, converse com os seus assessores, gente, silêncio, tem vereador na tribuna. Então, se meu pai vê um trem desse, como diz lá em Minas, ele vai ficar assustado. Espera aí, proibindo montar cavalo? Ah, doido. Então, o tremendo de um absurdo do extremismo, né, fundamentalismo dos ambientalistas, que é ambientalista fundamentalista. Achar que montar a cavalo é crime, montar a cavalo é machucar o cavalo. Pelo amor de Deus, pasme. O projeto foi arquivado pela Casa. O autor usou a tribuna para mais um comentário. A gente agora teve a oportunidade de proibir que os animais fossem maltratados na festa de Bom Sucesso, vereador Vitor, e não conseguimos. Então, convido a todos, né, para ir à festa de Bom Sucesso em agosto, não é verdade? O vereador Pezão me recorda aqui o mês. Então, em agosto, está todo mundo convidado, né, para poder ver o que acontece lá com os animais. E espero que da próxima vez que a gente votar aqui, o vereador Rômulo, que é uma pessoa do interior, que amassou lama, né, e passou por todas essas sevícias que passa o caboclo e a pessoa que é nascida no campo, né, passa a votar favoravelmente, porque não é possível que nem mesmo o caboclo, né, nem mesmo a pessoa que nasceu no campo, né, é favorável aos maus tratos aos animais, como bem disse aqui o vereador Novinho Brasil. Então, uma coisa é você ser do interior, outra coisa é você, ainda na linha do ser caipira, que, como disse o vereador Rômulo aqui, mas uma coisa é ser caipira, outra coisa é ser cafona, né? Eu estou com os caipiras. Ainda durante a ordem do dia, foi aprovado em segunda votação projeto da Prefeitura que altera regras da Zona Azul. Esse projeto ele recebeu uma adequação, né? O prefeito encaminhou a esta casa com algumas alterações, dentre elas as principais, aqui outorga 5% das vagas do estacionamento rotativo de Zona Azul para as pessoas idosas. Além disso, 2% para as pessoas com deficiência. Isso está na resolução nacional do COTRAN e o projeto de Guarulhos não contemplava. Então esta casa acabou dando este avanço ao projeto que o Executivo mandou. Então, as principais mudanças são para contemplar pessoas que antes não eram contempladas pela Zona Azul. Questão de tempo, porque o estacionamento ele é rotativo, né? O tempo que o carro pode ficar por ali, essas alterações não aconteceram? Aconteceram. O projeto também altera de 10 para 15 minutos o período do estacionamento, como também concede gratuidade para algumas categorias de servidores públicos, entre eles os oficiais de justiça. Lembrando também que nesta casa nós aprovamos uma emenda apontada pelo doutor Alexandre Dentista,
que concede a gratuidade às pessoas deficientes e às pessoas idosas. É bom lembrar que as nossas calçadas não são adequadas, nós ainda temos vários problemas de gerontolizar a cidade, e um cadeirante ou um idoso, ele teria dificuldade de, ao parar o carro na vaga apropriada e o carro estando identificado, de ir buscar aquele ticket. Então a casa entendeu que a emenda ela é favorável aos cadeirantes, deficientes e idosos, e nós aprovamos. Acho que é um grande ganho para quem usa o estacionamento rotativo do Zona Azul. Mais sobre a sessão de terça-feira você confere no nosso site. Lá o vídeo está disponível na íntegra.